Sou o novo herdeiro dessa empresa toda. A sala virou, ao mesmo tempo, um menino de 11 anos, magrinho, vestido de forma simples, com um tênis já todo surrado, de tanto usar, parado no meio da sala de reuniões de uma das empresas mais poderosas da cidade e o homem mais rico daquele prédio. O milionário Alberto Santos deu uma gargalhada tão alta que ecoou nas paredes de vidro. Tu, herdeiro, zombou enxugando uma lágrima de tanto rir menino. Você nem deveria estar aqui, quanto mais falando de herança. Mas o menino não abaixou o olhar, apenas repetiu agora com mais firmeza. Sou o novo herdeiro dessa empresa. E tenho provas, e naquele momento, a risada do milionário congelou no ar. Comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo e se inscreve no canal. O que vai acontecer agora é algo que ninguém naquela sala estava preparado para ver. 6 dias antes de tudo isso acontecer, a cidade ainda chorava a morte de Morrison, Henrique Alencar, dono de 3 empresas bilionárias que empregavam quase metade da população local. E enquanto ele construía o império, o menino cresceu longe dos holofotes, com a mãe trabalhando dia e noite, tentando manter uma vida minimamente digna. Qual o nome do menino Lucas no hospital. Henrique apertou a mão dele com força, como quem tentava sobreviver mais um dia quando eu não estiver mais aqui. Vai até a minha empresa, procura o cofre, número 3, tem tudo o que você precisa. E diz quem você é. Lucas não entendeu na hora, mas como todo filho que ama o pai, acima de tudo, obedeceu quando chegou no prédio. Ninguém acreditou. Moleque de rua, chamavam ele até o dia em que entrou na sala do conselho e soltou a frase proibida. Sou o novo herdeiro dessa empresa, a partir daquele momento. O destino daquelas pessoas nunca mais seria o mesmo. Na frente dele estava Alberto Santos, o acionista majoritário e o todo-poderoso homem que tinha comandado a empresa nos últimos meses. Enquanto Henrique estava internado, Alberto era conhecido pela arrogância, por humilhar estagiários, por demitir gente com a mesma facilidade, que assinava cheques, e principalmente porque achava que ninguém nunca ia tirá-lo do trono. Quando ouviu Lucas dizer que era o herdeiro, deu risada, como se estivesse vendo uma cena de teatro. Você sabe o que é empresa, garoto? Sei, meu pai construiu 3. Teu pai, Alberto, deu uma risadinha. E quem seria esse pai? Imaginário teu. Então, Lucas enfiou a mão na mochila, velha, tirou um envelope. O nome do pai. Está escrito à mão para Lucas. Entrega só depois que eu partir. Entregou para o milionário. Alberto olhou o envelope, leu o nome, Henrique Alencar, e os olhos se arregalaram de onde você tirou isso? Meu pai me deu. Ele nunca teve filhos. Teve sim. Me teve, e antes que alguém pudesse reagir, o advogado da empresa entrou correndo pela porta. Pálido, que nem fantasma, senhores. Parem todos, precisamos conversar. Agora o advogado nem olhou para o Alberto, nem olhou para os consultores. Olhou direto para o Lucas. Você é o Lucas. O advogado respirou fundo, tremendo. Meu Deus, finalmente você chegou. Alberto bateu na mesa com a mão. Chega de palhaçada. Esse menino não é ninguém, não, senhor. Alberto, respondeu o advogado com firmeza. Ele é exatamente quem diz que é. A herança de Henrique Alencar tem um único beneficiário, continuou o advogado, e não é a empresa, não é o sócio quem. Então, gritou. Alberto, o advogado virou o papel. Devagar, é ele, Lucas Alencar, o único filho legítimo, o único herdeiro. A sala explodiu em confusão. Alberto ficou branco. Os consultores se entreolharam sem saber o que fazer. E Lucas ficou lá parado, segurando forte a mochila, como se estivesse dizendo pro pai: cheguei como você pediu. E isso foi só o começo. O salão inteiro parecia uma foto parada. Ninguém se mexia. Ninguém conseguia respirar direito. E depois daquelas 3 palavras, ninguém ousou rir. Herdeiro legítimo. O milionário Alberto sentiu o corpo esquentar e depois gelar, como se tivessem jogado um balde de água fria. Aquele dia, ele esperava qualquer coisa, menos perder o império
para as mãos de um menino de rua. Que absurdo! Murmurou com voz tremendo. Esse garoto está inventando tudo, com certeza, falsificou tudo. O advogado respirou fundo, como quem segurava a paciência por um fio. Senhor, Alberto, eu fui o advogado pessoal do Henrique. Por 12 anos, reconheço a letra dele, reconheço as assinaturas e sei exatamente o que foi planejado antes da internação. O testamento foi atualizado, pouco antes do falecimento, registrado, assinado, filmado, não tem erro. O coração de Alberto batia tão forte que parecia que ia sair do peito, filmado. Repetiu, tentando se equilibrar na cadeira. Sim, respondeu o advogado. O senhor Henrique gravou um vídeo no hospital. Precisava garantir que ninguém tentasse interferir. A palavra interferir saiu devagar com um veneno controlado. Alberto sentiu como se a palavra tivesse sido atirada direto nele. E foi Lucas observava tudo em silêncio, a mão ainda segurando a alça da mochila como se fosse um escudo. Mas os olhos dele estavam firmes. É importante lembrar, ele só tinha 11 anos. O advogado se aproximou de Lucas devagar e com respeito. Lucas, hoje tem algum responsável com você, um tio, um avô, etc. Minha mãe, um dos consultores, um homem de cabelo grisalho que sempre ficara calado. Finalmente abriu a boca, falou que o sobrenome do menino é Alencar, mas ainda não vimos documento nenhum. Lucas abriu a mochila e tirou uma pasta amarelada. Toma, meu pai, me deu isso no hospital. Prometi que viria aqui. Entregou para o advogado. O homem abriu devagar, como se segurasse algo sagrado. Dentro tinha a certidão de nascimento do Lucas, o documento antigo do pai, com o nome dele como responsável, uma carta assinada e carimbada em cartório e uma pequena chave numerada do cofre. O advogado colocou a chave em cima da mesa. Essa chave, senhores, abre o cofre, número 3. O cofre que Henrique pediu para ninguém mexer até o filho dele chegar. Pessoalmente, um murmúrio se espalhou pela sala. Alberto se levantou de uma vez. Isso é uma armação, exclamou, batendo na mesa com a mão. Henrique sabia que eu era a pessoa certa para comandar essas empresas. Jamais entregaria tudo para um criança. Jamais o advogado virou. Devagar, e o olhar dele já não via diferença de poder entre os dois. Senhor Alberto, preciso que o senhor me responda uma coisa. O que porque o senhor está tão desesperado? O milionário engoliu em seco, as mãos tremiam. Eu só acho injusto, tentou explicar essa empresa. É grande demais para entregar para um menino. O consultor de cabelo grisalho, suspirou Alberto. Ninguém está dizendo que a empresa vai ser dirigida por um menino. A gente está falando de herdeiro, de dono legal. São coisas diferentes. Outro consultor completou. Henrique sempre deixou claro o que é. Dele fica com quem ele ama. O destino da empresa continua nas mãos dos diretores. Só precisava de alguém que honrasse o nome. Alberto socou a mesa fora de si. E vocês querem colocar o nome dessa empresa nas mãos desse pivete? Lucas deu um passo à frente e chamou o advogado. Posso mostrar uma coisa? Pode, o advogado. Abriu o último envelope da pasta, tirou uma carta, lacrada com cera vermelha. O nome no lacre dizia Henrique Alencar. Os conselheiros fizeram reverência. O advogado se virou para Lucas. Essa carta, teu pai escreveu no último dia que conseguiu escrever. De próprio punho, pediu para entregar ao herdeiro só depois de confirmar a identidade. Consegue ler, falou. Lucas baixinho. O advogado quebrou o lacre, respirou fundo e leu em voz alta. Filho, se você está lendo isso, é porque teve coragem de vir aqui. E eu sabia que você teria. Você é mais forte do que imagina, mais preparado do que pensa. E essa empresa corre no nosso sangue. Só existe porque um dia eu quis te dar um futuro que nunca me deram. A sala inteira ficou paralisada. O advogado continuou. Mas eu sei que o mundo é cruel com os pequenos. Por isso, você não vai estar sozinho. Deixei instruções claras, gente, em quem você pode confiar. Alianças que fiz por você. O que é teu, ninguém vai tirar.
Alberto perdeu completamente a cor. A carta terminava assim: e se alguém tentar te humilhar, não responda com ódio, responda com a verdade, porque a verdade sempre derruba quem construiu o trono em cima de mentira. Te amo, Lucas. Para sempre o menino abaixou a cabeça. 2 lágrimas rolaram antes que ele pudesse segurar. E foi isso o advogado. Soltou a frase que acabou com o mundo de Alberto. Conforme indicado por Henrique, o próximo passo é abrir o cofre número 3 e só o Lucas pode acessar o conteúdo. Os conselheiros se levantaram, o advogado tinha a chave do cofre. Lucas respirou fundo e Alberto tropeçou no próprio tapete, tentando falar: "Vocês estão cometendo o maior erro da vida. Esse menino não é ninguém, vai destruir tudo. Não vou permitir." O advogado virou devagar. "Já não é mais você que permite." E apontou para a porta. Agora é o Lucas que abre o cofre. A tensão ficou tão pesada que a sala parecia menor. Lucas segurava a chave com as 2 mãos. Respirou fundo e deu o primeiro passo para o corredor que levava ao cofre, onde estava guardada a verdade, toda a verdade. O diretor financeiro, Augusto Molina, piscou devagar como quem tentava organizar as ideias. Ajeitou o terno, forçou um sorriso que não chegava nos olhos garoto. "Isso não é brincadeira", disse, tentando se recompor. "Você sabe o que significa ser herdeiro dessa empresa. Sabe o tamanho que isso tem." O menino assentiu devagar. "Sei, e meu pai também sabia. Por isso, deixou tudo arrumadinho." A palavra pai fez alguns executivos trocarem olhares desconfortáveis, como se fosse uma ferida aberta, que ninguém queria mexer o nome do antigo dono da empresa. Henrique Alencar era falado com respeito por todos, mas também com um medo silencioso de mexer no passado. Augusto se aproximou da mesa, colocou as 2 mãos no tampo de vidro e se inclinou para frente, olhando para o menino. "E cadê a tua mãe?" O menino fechou devagar a mão, como se tentasse segurar o que sentia. Antes de transbordar: "Tá lá fora esperando." Não quis entrar, porque achava que iam rir dela. De nós ergueu o queixo. E ela estava certa. O diretor recuou um pouquinho surpreso. Não pela resposta, mas pelo tom. O garoto falava, como quem já tinha visto mais dor do que deveria. Para a idade dele, um dos executivos mais jovens comentou baixinho: "Fala igualzinho o Henrique." E isso mudou o clima da sala. Na hora, o garoto respirou fundo, colocou a mochila em cima da mesa e abriu devagar dentro. Só tinha um envelope grosso, lacrado com selo vermelho, pegou com cuidado e entregou para o diretor. "Meu pai disse que isso explicava tudo", afirmou com firmeza. "E que quando eu chegasse aqui você tinha que abrir a sala." Ficou gelada, porque ali todo mundo sabia o que era aquele selo vermelho. O selo que só aparecia em documentos do mais alto nível, usado para decisões internas que envolviam milhões, mas que também protegia segredos que nunca podiam sair daquele lugar. Augusto molhou os lábios nervoso. "Menino, tem certeza que quer abrir isso?" "Agora aqui foi pedido dele", falou o menino. "E eu prometi que ia cumprir", falava de promessa como se fosse lei. "E isso ninguém ensina na escola." O diretor hesitou, mas pegou o envelope com as 2 mãos, segurou contra a luz, virou, conferiu o selo, aproximou o rosto e examinou a assinatura. Ao ver a letra, os ombros dele caíram. "Era real, tá tudo em ordem", disse voz tão fraca que não dava para negar. "É o selo oficial do teu pai." Alguns executivos deram um passo para trás, como se aquilo tivesse peso físico. O menino apenas esperou com calma, com firmeza, com a concentração de quem sabe que está prestes a mudar o rumo de algo maior que ele mesmo. Augusto puxou o selo devagar. Ao abrir o envelope, 2 coisas caíram em cima da mesa: um contrato dobrado e uma carta escrita à mão. O diretor foi o primeiro a abrir o contrato e ficou branco. Isso é impossível", murmurou. "O que é?" perguntou um executivo que estava atrás dele. "É uma..." Augusto engoliu em seco, com dificuldade. "É uma transferência direta
da herança empresarial assinada pelo senhor Henrique Alencar há 4 meses, com efeito imediato. Depois fez uma pausa. Depois da morte dele, o menino sem medo perguntou: "A nome de quem tá?" Augusto ergueu o olhar devagar, como se encarasse um fantasma no teu. O menino não sorriu, não comemorou, só respirou fundo, como quem recebe um peso enorme, não um prêmio. E a carta? Perguntou o diretor. Abriu com as mãos, tremendo. Era uma carta curta, escrita com pressa, mas letra firme. Leu em voz alta: "Se você está lendo isso, Augusto, é porque eu não vou voltar. Meu filho Davi tem direito ao que eu construí, e ninguém pode negar isso. Ele não precisa de luxo, precisa de verdade, proteção, respeito. Cuida dele, até ele ter idade para se virar sozinho. E se alguém duvidar dele, manda olhar nos olhos quem carrega meu sangue, não precisa de explicação." Augusto fechou devagar, o menino ficou lá, parado, olhando as palavras do pai, com lágrimas nos olhos, um dos executivos. O mais arrogante tentou rir, mas saiu uma risada fraquinha. Isso pode ter sido falsificado." Mas antes de terminar, Augusto pegou a carta e falou: "A assinatura é autêntica. E o documento também." O menino olhou para o homem que tentava rir dele desde o começo. "Meu pai dizia que sempre ia ter gente assim", falou o garoto sem raiva, "só com a verdade. Gente que confunde dinheiro com poder. Eu não quero confusão. Só quero o que é meu e o que ele me pediu para fazer." "E o que ele pediu?" perguntou alguém. O menino respirou fundo. "Queria ouvir a opinião de vocês. Um por um, porque ele dizia que essa empresa só funciona. Porque tem gente, não? Porque tem dono." O diretor ficou sem palavras e falou: "Mais alguma coisa." Completou o garoto. "Disse que eu devia decidir se queria assumir a responsabilidade agora ou quando fosse adulto." A frase caiu como pedra no chão. O menino ficou lá parado, olhando para todos, aparentemente pequeno, de tamanho, mas enorme de coração. E aí falou, com voz firme: "Agora eu não quero o cargo de chefe, só quero respeito. E quero ver o lugar que meu pai construiu aí. Eu decido se o fico ou não o diretor." O mesmo que tinha rido no começo baixou a cabeça. "Me desculpa, garoto, a gente não devia ter feito isso." O menino assentiu, devagar. Eu sei a maturidade do garoto. Fez alguns executivos desviarem o olhar, como quem está envergonhado, sem ninguém precisar apontar o erro. Finalmente, Augusto falou com voz firme: "A partir de agora, ele entra como herdeiro legítimo, e ninguém aqui contesta." O menino respirou fundo. Parecia pronto para o que o destino trouxesse. "Quero saber tudo." Falou com calma. "Meu pai disse que eu só ia entender a herança quando visse com meus próprios olhos o que ele construiu." Alguns executivos se mexeram incomodados, como se tivessem sido pegos de surpresa. "Tudo?" perguntou Augusto. Sim, tudo era exatamente o que o Henrique Alencar diria. O diretor respirou fundo e assentiu. "Então, vamos começar." Agora, fez sinal para uma funcionária que abriu as portas de vidro. O menino entrou primeiro com a mochila ainda nas costas. A mãe dele, que estava no corredor, levantou de repente ao ver ele se aproximar. Filho correu para ele, segurando o rosto dele nas mãos. "Tá tudo bem. O que te fizeram? Nada." Mãe respondeu com calma. "Agora eles já sabem quem eu sou." Olhou em volta, surpresa com todos aqueles olhares. Mas o filho pegou a mão dela e apertou. "Fica comigo." O corredor inteiro se abriu para os dois. Os funcionários que antes ignoravam, agora afastavam as cadeiras. Ficavam de pé e davam passagem. Algumas pessoas sabiam quem era o pai, mas ninguém conhecia a força que aquele garoto tinha. O menino observava cada detalhe, mas o que mais chamou atenção não foram as máquinas, nem os computadores, nem os painéis. Foram as pessoas. Davi encostou os dedos no vidro que separava a sala principal. "Trabalham muito duro", comentou. Augusto assentiu. "Funcionam, sem elas nada funciona." O menino inclinou a cabeça. "Meu pai vivia falando isso." "Tava falando."
perguntou o diretor. Vivia dizendo que empresa não é prédio, não é sala de reunião empresa. É, gente. Se a gente cuidar da gente, ela cuida da empresa. Augusto fechou os olhos por um instante. Era exatamente a frase que tinha ouvido o Henrique falar anos atrás, quando o mundo dele desabou. Só o filho de verdade, do dono, podia ter ouvido aquela frase. Logo em seguida, o garoto apontou para uma funcionária sentada num balcão alto, digitando rápido com postura cansada. Ela parece triste. A funcionária, uma mulher baixinha com cabelo preso num coque, percebeu o olhar. Tentou sorrir, mas a tristeza ainda estava lá, é. A Joyce explicou, um dos gerentes, o filho dela. Operou ontem mesmo, assim veio trabalhar. Davi franziu a testa. Por que o gerente deu de ombros? Porque precisa do emprego, né? Se faltar, perde o bônus do mês. O menino olhou para o Augusto. Isso tá certo. O diretor engoliu em seco, com dificuldade. Não sabia que não era assim. É uma regra antiga da empresa. Respondeu, sem nenhum orgulho. Davi ficou quieto uns segundos. Depois falou, firme. Quando eu for maior e assumir isso, vai mudar. Augusto sentiu um aperto no peito. Aquele garoto falava com mais clareza que muito adulto. Ali continuaram o tour, passaram pelo laboratório de desenvolvimento. Passaram pelos escritórios, onde as ideias nasciam, atravessaram a área de logística, cheia de caixas, notas e conversas rápidas. Mas foi no último andar que o menino parou. Era o andar onde ficava o escritório do antigo dono. Uma porta grande e pesada com um nome numa placa de metal. Davi ficou parado na frente da porta, vários segundos, até que algo chamou a atenção dele. Em cima da mesa tinha uma caixinha de madeira escura. Um pequeno cartaz dizia para meu filho: "Abre quando você for forte o suficiente." O menino esticou a mão, mas parou. "Professor", Augusto falou sem tirar os olhos da caixa, "meu pai deixou isso aqui." Augusto assentiu, sim. "Pediu para ninguém abrir antes de você." O menino tocou a tampa devagar, mas a mãe segurou a mão dele, respirou fundo, colocou as duas mãos na caixa e, devagarinho, levantou a tampa. Dentro tinha um objeto que fez ele prender a respiração. E quando entendeu o que era, o corpo inteiro tremia dentro da caixa. Tinha um relógio, mas não era qualquer relógio. Era o relógio que o pai usava todo dia, simples, com a pulseira, gasta e arranhado nas laterais. O tipo de relógio que só quem ama, de verdade, guarda. Com tanto carinho. Davi tocou o objeto, como quem toca a lembrança de alguém que ainda respira. É o relógio dele, falou, quase sussurrando. Nunca tirava do pulso. Dizia que esse relógio marcava mais que hora. Sussurrou a Maria, dizia que marcava promessas. O menino segurava o relógio com as duas mãos. Não chorava, mas os olhos brilhavam de um jeito que ninguém ali ousou interromper. Augusto deu uns passos para trás, respeitando o momento. Aí, Davi percebeu uma coisa, dentro do relógio bem escondido. Tinha um pedacinho de papel dobrado, com muito cuidado. Puxou devagar. Era uma simples notinha escrita pelo pai. "Se meu tempo acabou, que o teu recomece." A mão do menino tremia, era muito para um menino de 11 anos, mas de algum jeito ele parecia forte o suficiente, exatamente como a caixa dizia. Depois de guardar o relógio no bolso da camisa, Davi olhou em volta com mais calma cada foto nas prateleiras. Parecia falar com ele. Viu uma foto do pai, segurando uma maquininha pequena, e uma foto do pai com os funcionários sorrindo. O porta-retrato tinha uma inscrição: "Trabalha com as mãos, mas decide com o coração." O menino passou o dedo em cima da frase, como se acariciasse a pele de alguém. "Querido, queria que você crescesse aqui", falou Augusto com emoção, verdadeira na voz. "Teu pai não deixou essas empresas para ficar rico. Ele fez porque acreditava que podia construir algo que fizesse diferença." Davi olhou pela janela enorme como se tentasse ver o mesmo horizonte que o pai via dali. "E eu tenho que continuar?" Perguntou a pergunta. Não era de criança, era humana, profunda, cheia de peso. Maria ia responder.
Mas Augusto falou: primeiro, agora não, você não tem idade para comandar a empresa, mas tem idade para aprender. Teu pai preparou tudo para você ter tempo e liberdade de decidir o futuro quando estiver pronto. O menino respirou fundo, aceitando cada palavra como se fossem tijolos que colocavam dentro dele. Foi aí que Augusto abriu outra gaveta do escritório. Tem mais uma coisa que teu pai te deixou. Davi se aproximou. O diretor tirou um envelope branco, lacrado com cera azul. No lacre tinha a letra H. Isso falou Augusto. É uma carta que teu pai pediu para te entregar no dia. Que você entrasse pela primeira vez nessa sala. O menino segurava o envelope com ambas as mãos. Não abriu. Só segurou sentindo o peso da história que carregava. Maria pôs a mão nas costas dele. Filho, se quiser, a gente lê em casa. Davi balançou a cabeça. Quero ler aqui onde ele escreveu, onde ele sonhou. Quebrou o lacre com cuidado. O menino começou a ler, mas logo viu que não conseguia sozinho. Tio Augusto, pode ler para mim. O diretor não esperava, mas assentiu, ajeitou os óculos e começou. Meu filho, se você está nessa sala, é porque a vida te trouxe até aqui com mais coragem do que eu tive na tua idade. Aprendi muito cedo que o mundo nem sempre entende sensibilidade, honestidade ou bondade, mas você nasceu com isso, de um jeito tão natural e puro, que eu tinha medo do mundo tentar te tirar. Maria engoliu em seco. Com dificuldade, o pai, se estivesse ali, estaria chorando. Augusto continuou. Não quero que você seja grande por causa de dinheiro. Quero que você seja grande porque escuta, porque entende, porque vê o que os outros não veem se algum dia sentir que não pertence aqui. Lembra, essa empresa existe porque você existiu primeiro no meu coração. Davi fechou os olhos e uma lágrima caiu em silêncio. O diretor leu a última parte e, quando se sentir perdido, volta para essa sala. Olha pela janela. Eu olhava todo dia e pensava: meu filho vai ver esse céu quando for forte o suficiente. Esse dia chegou. Meu tempo acabou. Agora começa o teu. Augusto parou de ler. Não tinha mais nada na carta. O garoto guardou a carta no bolso, junto com o relógio, fechou a caixa depois, olhou para o Augusto com uma firmeza que surpreendeu todo mundo. Quero ver o resto da empresa. Quero saber o que meu pai fez e quero saber o que ainda falta fazer. Os olhos de Augusto se arregalaram, mas ele sorriu. Claro, Davi é a tua empresa. Mas o garoto levantou o dedo para corrigir. Não é minha. Pertence a gente que trabalha aqui. Eu só recebi o nome agora. Preciso saber como honrar ele. Maria fechou os olhos por um instante. Dessa vez, não para evitar a dor, mas para agradecer. Porque o filho dela estava crescendo exatamente como o pai tinha sonhado. E aí, com Augusto na frente, saíram da sala. O relógio do pai pesava bastante no bolso, mas era um peso bom, peso de guia, peso de promessa. E enquanto caminhava, o menino sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Um chamado, algo dizia que a história de verdade ainda nem tinha começado, porque alguém estava esperando lá fora ao sair da sala do pai. O corredor parecia diferente. Já não era um corredor qualquer para Davi, aquele lugar. Agora cheirava a lembrança, a responsabilidade, a saudade e a recomeços. Augusto caminhava na frente, com um passo firme, mas mais lento que antes, como se quisesse dar tempo para o menino observar cada detalhe. Maria vinha atrás, com a mão no ombro do filho, ainda emocionada e meio tonta com tudo o que aconteceu. O menino caminhava no meio, segurando a caixa do pai, como quem segura um recém-nascido. Quando as portas se abriram, entraram num andar cheio de janelas, mesas grandes e funcionários vidrados nos monitores. Mas aconteceu uma coisa curiosa. A galera começou a se levantar, devagar, olharam para o menino, olharam para a caixa que ele carregava nas mãos, sabiam exatamente o que aquilo significava. Uma funcionária se aproximou com carinho. Uma mulher de uns 40 anos, com olhos cansados, mas bondosos. Você, perguntou,
quase sem voz Davi. Balançou a cabeça. Sou o filho dele! Os olhos da mulher marejaram. Na hora, teu pai murmurou. Ela nunca faltou um dia, nem quando estava doente, nem quando estava triste. Sempre estava aqui e falava de você, como se falasse do futuro, como se você fosse tudo para ele. O menino engoliu seco, não sabia que precisava ouvir aquilo. Até ouvir, Augusto deixou a cena rolar, sem interferir. Levou Davi para a sala de reuniões. Foi aí que os funcionários começaram a chegar, um por um. Um senhor mais velho, de cabelo todo branco, se aproximou. Devagar, trabalhei com o teu pai quando ele chegou aqui. Garoto, falou com voz rouca. Chegou, vestido simples, com um olhar tímido, mas com uma vontade de vencer que ninguém apagou vi. Esse prédio ser construído, tijolo por tijolo. Davi ficou de pé e apertou a mão do senhor com as duas. Exatamente como o pai fazia quando queria mostrar respeito. O homem sorriu, visivelmente emocionado. Ele ia estar orgulhoso de você. Só de ver como você segura essa caixa, já dá para ver quando Augusto viu que o garoto estava quase afogado. De emoção, pôs a mão no ombro dele. Davi, a gente vai te levar para casa. Amanhã é outro dia. E tem uma coisa que você precisa estar preparado. Davi se levantou devagar. O quê? Augusto respirou fundo. Amanhã chega o sócio do teu pai. Ele estava fora do país esses últimos meses. E tem coisas para te contar, coisas que ninguém mais sabe. Davi só respirou fundo e falou. Então eu volto amanhã. Davi acordou cedo no dia seguinte, mais cedo que de costume, no caminho para a empresa. Davi não parava de olhar pela janela. Assim que entraram, perceberam que o clima estava estranho. A galera cochichava, funcionários andavam rápido, alguns evitavam olhar. Maria achou estranho. O menino se ajeitou, segurando a caixa do pai. Com mais força, Augusto respirou fundo. Tinha advogados na sala. A mãe se alarmou. Advogados por quê? Augusto respondeu baixinho. Ele está dizendo que tem direito a uma parte da empresa e quer falar com o novo herdeiro. Maria apertou forte a mão do filho. Tá bom? Vamos. Davi falava sério, sério demais para um menino de 11 anos. E no meio deles tinha um homem mais velho de cabelo grisalho e postura rígida. Parecia alguém acostumado a mandar. Virou devagar ao ver o menino entrar. Então falou, finalmente, você é o filho do Leonardo. Davi respondeu com calma. Sim, sou o homem. Cruzou os braços, observando o menino. Me chamo Vicente, fui sócio dele por muitos anos. A mãe puxou o filho um pouquinho para trás, protegendo, sem perceber o que você quer, perguntou com firmeza. O homem deu um sorriso leve, sorriso frio. Quero o que é meu, antes de morrer o senhor. Henrique Alencar assinou documentos que vocês desconhecem. Davi apertou a caixa. Vicente ergueu a sobrancelha, debochado. Criança não entende o que adulto faz. Maria estava furiosa. Não fala assim com meu filho. O homem nem olhou para ela. Augusto deu um passo à frente. Vicente, com todo respeito, não pode falar assim. O Leonardo deixou tudo direitinho para o filho dele. O homem deu um sorriso ainda mais gelado. Vamos ver. Caminhou até a mesa da sala. Jogou uma pasta em cima da superfície e abriu. Tinha documentos, contratos, assinaturas. Vicente chegou a pasta perto do Davi. Reconhece isso? Perguntou, com voz cheia de veneno. O menino se aproximou, mas antes de tocar, Augusto pôs a mão em cima da pasta. Preciso ver isso primeiro. Vicente respondeu com voz firme. Tira a mão. Daí Augusto, isso é assunto de família. O menino olhou para o homem e pela primeira vez encarou de verdade. Você conheceu meu pai? Perguntou com calma. Claro, respondeu Vicente. Rápido demais. Davi franziu a testa. Conheceu mesmo. Vicente se irritou. Que tipo de pergunta é essa, garoto? O menino apontou para a pasta. Se conhecesse meu pai, por que ele nunca falou de você? Vicente desviou o olhar e foi nesse desvio pequeno que Davi percebeu. Aquele homem estava mentindo sobre alguma coisa. Augusto também percebeu, e Vicente tentou retomar o controle.
Leonardo não falava porque estava ocupado. Então, me mostra, falou. Davi o quê? Perguntou Vicente, irritado. Me mostra alguma prova que era amigo dele. Uma foto, uma mensagem qualquer, coisa. Vicente ficou paralisado. Os advogados trocaram olhares desconfortáveis. Maria cruzou os braços. Augusto não tirava os olhos dele e Davi percebeu. Meu pai não confiava em você. Vicente ficou vermelho. Não fala besteira, você é só um menino. Davi deu mais um passo. A voz não tremeu. Posso ser menino, mas meu pai não era tonto. Vicente apertou o punho. Escuta, moleque. Mas antes que terminasse, um funcionário abriu a porta. Desesperado, senhor. Vicente acharam uma coisa no arquivo digital do senhor Leonardo. Uma coisa importante. O homem ficou branco. O quê? O funcionário engoliu seco um vídeo que ele gravou. Um vídeo que fala o seu nome. Todo mundo prendeu a respiração. Vicente ficou pálido. Davi sentiu o coração acelerar. Augusto apertou o punho. O funcionário terminou mais baixo. Deixou instrução específica que esse vídeo só seria aberto quando o herdeiro estivesse presente. Os olhos do menino brilharam. Vicente desabou na cadeira tenso. E o funcionário perguntou: quer que abra agora? O funcionário segurava o tablet com as duas mãos como se carregasse algo sagrado. A tela brilhava no meio da sala, iluminando rostos tensos e assustados, e um menino cujo coração batia mais rápido que o relógio do pai. Aqui está o vídeo, repetiu o funcionário quase sussurrando. Maria segurou o ombro do filho Davi, se não quiser ver agora. Mas o menino respirou fundo, bem fundo, e falou: quero. O funcionário assentiu e começou a mexer no arquivo. Vicente levantou num pulo, como se pudesse parar tudo. Com a força da voz, esse vídeo pode ser falso, pode estar editado, a empresa não pode confiar nisso. Augusto virou, devagar, olhando nos olhos dele, como se, com um olhar, desmontasse a mentira. O vídeo está no servidor central, protegido com assinatura digital. Só o pai dele tinha acesso, explicou o advogado. Não tem como falsificar. Vicente abriu a boca para retrucar, mas a voz não saiu. Parecia murchar, como se perdesse ar. O funcionário respirou fundo e apertou play. A sala ficou em silêncio. Apareceu a imagem. Leonardo, o pai do Davi, sentado na cadeira de sempre, mais magro, cansado, mas com aquele olhar que o menino lembrava também. Foi como ver um fantasma voltar à vida. O vídeo tinha sido gravado meses antes da morte. A voz dele encheu a sala. Se vocês estão vendo isso, é porque o herdeiro chegou. Davi apertou a caixa tão forte contra o colo que os dedos ficaram brancos. Leonardo continuou: filho, queria estar aí para te explicar tudo pessoalmente. Você nem imagina o quanto me custou organizar tudo. O menino piscou rápido para não chorar. Deixei 3 empresas, muitas responsabilidades, mas deixei algo mais importante. A verdade, ergueu o olhar, porque sabia que alguém ia tentar tirar de você o que é teu. Os advogados do Vicente trocaram olhares, inquietos. Vicente tentou sorrir, mas o lábio tremia. Essa pessoa continuou: Leonardo, não é família, não é amigo, nunca foi leal. Davi olhou de canto para o Vicente. O homem evitava olhar tenso. Essa pessoa tentou me prejudicar mais de uma vez, falou o pai. Um dia, quando eu adoeci, tentou me afastar da empresa, dizendo que eu não tinha mais condições. Maria levou a mão à boca, mas eu descobri e tirei ele da estrutura de propriedade da empresa. Naquele mesmo dia, os olhos do Vicente se arregalaram pálidos, que nem lençol, mas ele não aceitou, falou Leonardo, fechando os olhos com tristeza. Disse que ia voltar com provas e que ninguém ia deixar um garoto ficar responsável por nada. A respiração do Vicente ficou pesada. Tentava esconder, mas era óbvio, o nome dele ia aparecer, o coração do Davi. Batia tão forte que parecia levar um soco no peito. Augusto falou: o pai, no vídeo, se você tá aí, cuida do meu filho. Como prometeu, o advogado segurou as lágrimas e respondeu baixinho:
Sempre cuidei. Leonardo respirou fundo e completou. E agora, finalmente, o nome dessa pessoa. Os funcionários na porta prendiam a respiração. O nome é... falou. O pai. Vicente deu um passo para trás. Vicente Andrade, a sala inteira explodiu em confusão. Maria levou a mão à boca. Os olhos do Davi se abriram enormes. Os advogados do Vicente se afastaram discretamente e Vicente, o homem todo elegante, todo importante, todo cheio de papéis, ficou pequeno demais. Pequeno demais. Leonardo. Continuou. Vicente me traiu. Tentou convencer os investidores que eu era incompetente e, quando não conseguiu, tentou me ameaçar. Disse que um dia ia pegar meus documentos. O homem começou a suar. Por isso, deixei instruções claras. Falou com firmeza. Se esse vídeo for exibido, é porque ele tentou fazer algo contra meu filho. O tablet parecia pesado nas mãos do funcionário. Leonardo olhou direto para a câmera como se olhasse para o Davi naquele exato momento. Filho, se ele está aí, não tenha medo. Você tem direito ao que eu construí, tudo está no teu nome. Toda a documentação é tua e ele não tem nada. O vídeo acabou. A tela escureceu e a verdade arada caiu sobre todos com o peso de um prédio. Os funcionários na porta recuaram chocados. Maria abraçou o filho com o rosto tremendo de orgulho e tristeza. Augusto fechou os olhos exausto como quem esperou muito tempo para ver justiça e Vicente perdeu o equilíbrio. Isso é mentira, gritou com a voz quebrada. Ele me manipulou. Mas ninguém acreditou. Um segurança se aproximou. Senhor Vicente, vamos precisar que o senhor nos acompanhe. Eu não vou a lugar nenhum, gritou. Isso é armação. Davi olhou para ele com uma calma que nunca tinha sentido antes. Você tentou tirar tudo do meu pai. Falou com firmeza. Mas ele não deixou. Vicente deu um passo para trás. Você ganhou na sorte, garoto. Não foi sorte, respondeu Davi. Foi a verdade. O homem não aguentou mais. Desabou na cadeira. Passou a mão no rosto como se tentasse apagar as próprias escolhas, mas não tinha volta. A verdade estava ali clara, completamente aberta, gravada pela única pessoa que ele não conseguiu enganar. Leonardo, o pai. Quando o segurança pôs a mão no ombro do Vicente, ele nem resistiu. Desceu do palco, como homem que já sabia como. A própria história ia terminar. Davi finalmente soltou o ar aliviado. Uma respiração longa, pesada, mas livre, o funcionário ainda segurava o tablet como se fosse algo perigoso. Aqui tá, o vídeo falou, com voz tremendo. O clima ficou tenso. Davi ajeitou a caixa no colo e respirou fundo. Pode mostrar, falou com firmeza. Mesmo sendo só um menino de 11 anos, Maria pôs a mão no ombro do filho. Vicente, pálido, tentou interromper esse vídeo. Pode ser falso, não dá para confiar. Augusto, o advogado, se afastou e respondeu seco. Tá no servidor central. O pai do garoto gravou pessoalmente. Não tem falsificação. Vicente abriu a boca, mas a voz não saiu. O funcionário apertou. Play. Apareceu a imagem Leonardo. O pai do Davi estava sentado no escritório dele, falando como se olhasse direto para o filho. Davi prendeu a respiração. Se você está vendo isso, é porque chegou a hora. Maria mordeu o lábio, cheia de emoção. O vídeo continuava, e eu também sabia que alguém ia tentar tomar o meu lugar. Todos os olhares viraram devagar para o Vicente. Ele engoliu seco, com dificuldade. Vicente deu 2 passos para trás, como se alguma coisa fosse desabar. O nome é Vicente Andrade. Foi um trovão. O tablet quase caiu da mão do funcionário Leonardo. Continuou se o vídeo foi aberto. É porque ele tentou fazer alguma coisa contra meu filho. Tudo tá no nome dele. E ele apontou para a câmera. Já não tem direito nenhum. A imagem sumiu. Um segurança se aproximou devagar. Senhor Vicente, precisamos que o senhor venha com a gente. O homem olhou em volta, desesperado. Mas todo mundo se afastou, como quem foge de sujeira. Davi, pequeno forte, falou. Tentou tirar tudo do meu pai. Agora não tira mais nada de ninguém. Vicente fechou os olhos derrotado e levaram ele para fora, sem olhar para trás.
Quando a porta fechou, a sala inteira voltou a respirar, e Davi, com a caixa no colo, pareceu entender. De vez. O pai dele tinha previsto tudo e protegeu ele até o fim. Parecia que o ar tinha mudado de peso. Era como se todo mundo finalmente visse quem mandava ali de verdade. E não era nenhum adulto de terno. Era um menino de 11 anos, que nem chegava ao pé no chão. Maria enxugou as lágrimas, orgulhosa e doída. Ao mesmo tempo, o advogado Augusto se aproximou com um envelope aberto, que tinha os documentos originais. Davi olhou para os papéis, mas não sorriu. Não era felicidade, era um peso novo caindo nos ombros dele. Mas um peso que ele estava decidido a carregar. O que eu faço agora? Perguntou com aquela sinceridade de criança. Augusto ajeitou os óculos e falou: agora você assume as rédeas. Não sozinho, mas do teu jeito. A porta da sala abriu devagar e entrou um grupo de funcionários, alguns assustados, outros emocionados, outros aliviados. Uma funcionária mais velha deu um passo à frente com os olhos cheios de lágrima. Filho, teu pai salvou essa empresa incontáveis vezes. E o que tentaram fazer com você foi a maior injustiça que eu vi. Aqui, ela se ajoelhou na frente dele, se me permitir. Eu queria trabalhar para o senhor Davi, não sabia como reagir. Eu não sou o senhor, falou tímido. Sou só o Davi, o funcionário sorriu. Então, quero trabalhar para o Davi. A sala inteira se encheu de murmúrios. A galera aprova, a galera concorda. E pela primeira vez, Davi sentiu algo diferente. Ele pertencia àquele lugar, não porque herdou, mas porque era digno. Logo em seguida, o advogado entregou outro documento. Esse é o registro de transferência imediata. Permite que você dê as primeiras ordens, como herdeiro legal. O menino segurava a caneta, mas não assinou. Na hora, olhou para os funcionários, olhou para o salão lá fora, contemplou tudo que o pai construiu com anos de suor e tudo que quase foi destruído por um homem que só conhecia o amor pelo poder. Então falou: meu primeiro pedido não tem nada a ver com dinheiro. O advogado ergueu as sobrancelhas. Os funcionários se inclinaram para frente, atentos. Davi levantou a voz sem tremer. Quero uma sala especial aqui para crianças, filhos de funcionários, filhos de quem não tem com quem deixar os filhos enquanto trabalha uma sala bonita, com livros brinquedos, alguém para cuidar. Quero que os pais trabalhem em paz e que as crianças tenham um lugar para ficar sem medo, sem fome, sem solidão. Maria começou a chorar. A funcionária mais velha levou a mão ao peito. O advogado engoliu seco. E quero que essa sala tenha o nome do meu pai. As emoções explodiram na sala. Era tão simples, tão puro, tão poderoso. Teu pai ia estar orgulhoso, falou Augusto com voz tremendo. Davi, finalmente, se decidiu a escrever e assinou uma assinaturinha infantil, tortinha, quando saíram da sala. O amanhecer já tinha virado sol. O corredor ganhou vida, como se todo mundo respirasse. Aliviado lá fora, o vento batia no rosto do Davi e ele fechou os olhos por um instante. Pai, sussurrou, fiz o que você queria. Maria passou o braço pelos ombros do menino. Fez mais do que pediu. Meu amor, fez do teu jeito. E foi o jeito certo. Quando as portas abriram, dezenas de funcionários estavam no saguão. Ninguém tinha avisado ninguém. Era obrigado. Mas estava lá, só porque queria ver o menino que parou. Uma empresa inteira, com 4 palavras. Só eu sou o novo herdeiro. Os olhares se cruzaram com o do Davi. E pela primeira vez não tinha dúvida. Pena, desconfiança, nem deboche tinha respeito. Maria caminhava do lado. Emocionada e orgulhosa, alguns funcionários cumprimentavam ela, sabendo o quanto ela tinha sofrido calada. Os outros olhavam para o menino como se vissem o começo de uma nova era, no meio da multidão. Alguém quebrou o silêncio. Obrigado. Davi foi o segurança, que antes tinha sido grosso, achando que o menino não devia. Tá ali, baixou a cabeça, com arrependimento estampado na cara. Davi só sorriu. Todo mundo merece uma segunda chance. O segurança não conseguiu responder. Segurou o choro discretamente ao sair do prédio.
A luz da manhã parecia mais forte que o normal. Davi respirou fundo. Aquele foi o primeiro dia da vida dele que sentiu que tinha um rumo e que esse rumo não era ditado por dinheiro, mas por coragem, filho. Maria tocou o ombro dele. Teu pai ia estar tão feliz. Davi olhou para o céu por um instante. Tinha algo leve no ar, como se o pai tivesse deixado um último abraço, flutuando no vento. Eu sei, mãe, respondeu ele. Ainda está aqui. Os dois caminharam para o carro antes de entrar. O advogado, Augusto, veio correndo, segurava uma chavezinha de metal escura. Davi, o menino virou. Isso aqui, esqueci de te entregar a chave. Parecia velha na base, tinha um número gravado à mão. Cofre 07, sala do fundador. Teu pai te deixou isso, explicou Augusto. Pediu para abrir quando você estivesse pronto. Só você tem acesso. Davi pegou a chave com cuidado, como quem segura o destino na palma da mão. Vou abrir na hora certa, falou firme. Augusto sorriu com lágrima discreta. Você nasceu pronto, garoto, no carro. O caminho para casa pareceu mais curto, menos pesado, cheio de possibilidades. Quando chegaram à porta, ainda tinha a corrente velha. O chão era simples, a tinta da parede, descascando, mas nada disso diminuía o que eles sentiam. Maria entrou primeiro e soltou um suspiro, como se respirasse pela primeira vez. Em anos, Davi jogou a mochila em cima da mesa. Da cozinha, abriu devagar e tirou só um objeto. Uma foto do pai, segurando ele. Bebê olhou uns segundos. Depois colocou a foto na parede, do lado da do avô. Agora estavam juntos de novo, horas depois, já de noite. Enquanto Maria lavava a louça e Davi mexia na mochila que o pai tinha dado. Alguém bateu na porta. Quem será essa hora? Murmurou. Davi correu para a janela e olhou para fora. Um carro preto parado, vidros escuros, motor ligado. A porta abriu devagar. Augusto desceu apressado. Parecia nervoso. Dona Maria, Davi gritou quase sussurrando. Preciso falar com vocês, é urgente. Maria correu para a porta. Aconteceu alguma coisa. O advogado engoliu seco. Hoje à tarde, a polícia recebeu uma denúncia anônima. Baixou a voz. Alguém tentou acessar os arquivos privados da empresa. Exatamente os que falam do passado. Do seu marido. Maria arrepiou a espinha. O quê? E tem mais, continuou. Augusto, aquele cofre que eu falei. O cofre número 7 é mais importante do que eu imaginava. Teu pai não deixou só documento lá. O vento soprava frio. Davi guardou a chave no bolso. O que tem lá dentro? Perguntou com voz firme. Augusto respirou fundo. Algo que explica o desaparecimento do teu avô e quem tentou de verdade destruir ele. Maria levou a mão ao peito. Davi sentiu o coração bater diferente. O advogado deu um passo para trás e falou. A polícia quer que a gente abra o cofre amanhã com você presente. Davi, só você pode autorizar o garoto. Nem piscou nem duvidou. Então, amanhã a gente vai. O advogado assentiu. Aviso à delegacia. Quando ele subiu no carro e foi embora, Maria fechou a porta devagar. Davi ficou parado na calçada, olhando fixo para a chave na mão dele. Um brilho de coragem passou no olhar infantil. Finalmente entendeu. Herança não é só número, é história, verdade guardada em cofre que só abre quando a gente cresce por dentro. Se essa história te tocou de algum jeito, deixa um comentário e se inscreve no canal. Quando você apoia o canal, cresce e chegam mais histórias. Assim para você valeu.